minutinhos esperando o pessoal, mas a gente começa porque sempre tem um pessoal que vem depois, pega uma live pela gravação depois, acompanham da metade para o final. E hoje a live é especial, hoje a gente tem a participação da Simone, então sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer que a live hoje vai ser de um conteúdo assim que eu e a Simone a gente tem uma paixão gigantesca, porque tem tudo a ver com o que a gente comenta aqui sobre a mulher de sucesso. E quando a mulher assume o papel de mãe do companheiro, ela acaba sabotando a vida, consequentemente, o sucesso. E para quem chegou aqui agora e aí não faz ideia de quem eu sou a Adriana Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar, e o propósito do meu trabalho aqui não poderia ser outro. É transformar mulheres invisíveis e sobrecarregadas em mulheres respeitadas, valorizadas, reconhecidas e bem pagas. E hoje o assunto vai ser quando a mulher se torna mãe do companheiro e isso sabota a sua vida. E para começar, eu quero chamar a Simone para dar início a essa conversa. Então, Simone, obrigada por estar aqui nessa conversa com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho e já começar a falar sobre quando a mulher assume o papel de mãe do companheiro. Boa, muito prazer aí para o público também da Adri. Eu sou a Simone, trabalho com terapias holísticas, trabalho aí com regressão, muda radiônica, entre outras ferramentas, e eu tenho como compromisso ajudar a mulher a sair do papel de guerreira e ir para um papel de reinado, de cuidadora de si mesma, de conexão com a sua própria energia, com a sua própria força. E vamos falar sobre esse assunto que é super interessante, que eu não sei vocês, mas eu já caí nessa narrativa de que ser uma boa companheira é fazer de tudo pelo companheiro, é praticamente carregar esse homem no colo e colocar ele para ninar. E será se é isso mesmo? E aí, o que que vocês acham? Deixem a opinião aí de vocês, o que que vocês acham sobre isso? Muitas vezes isso vem do que nós vimos na nossa criação, né? A relação do nosso pai, da nossa mãe, de quem nos criou, aquela mulher que está lá sempre fazendo tudo, cobrando que o parceiro às vezes faça coisas básicas e não deixando esse homem evoluir e a mulher se sobrecarregando. Faz sentido para vocês? Compartilhem aí se faz sentido, se não faz. E aí eu quero compartilhar também algumas situações que eu já passei, situações que eu vejo no dia a dia, se faz sentido, e também saber da Adri. Adri, o que que você acha sobre esse assunto? Não, você já trouxe assim um gancho sensacional, que como eu trabalho com a parte sistêmica, se tem uma mulher que está ali assumindo a postura de mãe do marido, do namorado, com certeza ela aprendeu esse padrão em algum lugar. Então foi vendo a dinâmica do relacionamento dos pais, que vieram dos avós e assim consequentemente. E sim, antes de eu entrar nesse universo de autoconhecimento, de cura, eu fui a mulher que se colocou numa posição de mãe do companheiro. E por isso que hoje eu falo muito sobre o sucesso da mulher. Porque quando essa mulher ela está muito ocupada sendo mãe dos filhos, mãe do companheiro, cuidando de todo mundo, ela não tem foco nem energia para cuidar dela. Não tem Então, espaço. não tem espaço, exatamente. E é espaço para existir e é um espaço para se cuidar. Porque você acaba sendo mãe de um outro adulto e ser mãe de um outro adulto te consome muito. Porque você espera que ele tenha uma responsabilidade, ele não assume isso e redobra o seu trabalho. Quando é criança, você sabe que você tem que estar ali. Agora, quando é de um outro adulto, você precisa ficar correndo atrás desse adulto. E com certeza são padrões que você foi aprendendo ao longo da família, ao longo da sua vida na família. Você viu a sua mãe sendo mãe do seu pai ao invés de companheira. E você começou a entender também que para ser amada, você precisa ser cuidadora. Você não Exato. consegue assumir o seu papel de mulher na relação. E aí, quando você assume também um papel de mãe na relação, quem é que vai ocupar o papel de mulher nessa relação? Exato. E até muitas vezes você perde o interesse pelo parceiro, né? Porque você fica tanto nessa de, poxa, eu queria que ele fosse mais.
Mas às vezes também não dá espaço para ele ser esse mais por falta de conhecimento mesmo, né? Não é por mal, é por conta desses padrões repetitivos. E você fica naquela cobrança, é pesado para outra pessoa, né, para o parceiro, que fica, poxa, ele não consegue assumir as próprias responsabilidades, porque sempre tem a mulher ali fazendo de tudo, e a mulher se sobrecarrega e também muitas vezes perde interesse no parceiro, porque vê ele como uma pessoa fraca, né? Um segundo filho, terceiro, enfim, aí depende de quantos filhos a pessoa tem. Então é bem delicado. Por isso que a gente quis trazer para a consciência esse ponto, porque muitas mulheres acham que isso é normal e sai dessa repetição. Às vezes sai de relacionamentos, entra em outros e cai na mesma questão de, poxa, por que que esse homem não toma as rédeas das coisas? Por que que esse homem não é forte o suficiente? Né? Será que o problema são todos os homens? Ou o problema está no posicionamento da mulher? Quando eu trago essa narrativa da guerreira, é muito sobre olhar a nossa postura, o nosso posicionamento, né? Não deixar tudo sempre na mão do outro, esperando que o outro seja do jeito que nós queremos ser, mas sim a gente pegar essa força, essa energia para sermos essas mulheres de sucesso, como a Adri traz, mulheres que se cuidam verdadeiramente, para ir inteira para esse relacionamento e conseguir nutrir um relacionamento muito mais saudável e feliz. Perfeito. É engraçado como as coisas acontecem, porque essa conversa que a gente está tendo aqui agora é um complemento fantástico da live que eu fiz em parceria ontem também. E não foi pensado assim. Simplesmente aconteceu uma live atrás da outra. Que ontem eu comentei muito sobre como precisa ter uma sinergia entre o casal. Porque se a mulher ela quer deixar de ser mãe do parceiro para assumir esse lugar de esposa, o parceiro ele precisa começar a entender quais são as responsabilidades dele como homem, como companheiro também nesse relacionamento. Porque ela não vai conseguir deixar de ser mãe se ele continuar se comportando como uma criança, como um filho. Só que ele também não vai conseguir se comportar como um homem, como um adulto, como um companheiro, se ela continuar se comportando como mãe dele. Então precisa vir a haver essa sinergia, esse entendimento, essa sincronia entre o casal. E claro, chega um momento que você vai estar evoluindo, você vai estar buscando, só que o seu companheiro não muda, não muda, e aí? Você vai continuar nessa relação onde você não consegue progredir, não consegue evoluir, ou você vai se dar a oportunidade de você focar em você, você cuidar de você. Que essa é a parte sabotadora, né, Simone? Muitas mulheres deixam de crescer, e quando eu falo em crescer, eu não falo só profissionalmente e financeiramente falando. Quem me acompanha aqui sabe que a mulher de sucesso é a mulher que se torna, não o lugar que ela alcança. Então, deixar de crescer como pessoa mesmo, se dar uma vida melhor, se enxergar melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E muitas delas sabotam isso porque o entendimento é que a mulher precisa estar nessa posição de cuidadora para ser uma boa esposa. E aí ela tem medo de se posicionar, como a Simone trouxe, para não perder esse casamento. Como é que é a tua leitura a respeito dessa dinâmica, Simone? Não, faz todo sentido, tudo que você disse. É um medo mesmo, né, do abandono. Eu só vou ser amada se eu me entregar ao máximo, se eu fizer de tudo, se eu me desdobrar em mil. E isso muitas vezes vem desse padrão que a gente viu familiar, né, da nossa mãe, muitas vezes, avós, e por aí vai fazendo de tudo, dando conta de tudo, dando conta da casa, dando conta de trabalhar fora, dando conta dos filhos, e ainda tendo que administrar também essas questões com o marido. Então, é a gente trazer para a consciência que nós podemos ser a cura do nosso padrão familiar, que nós podemos ser a cura na nossa vida. Ver se isso realmente é funcional ou se isso está trazendo cada vez mais desgaste para a gente. Ser sincero mesmo, sabe? Sair desse lugar, desse medo, que ele não é real, ele é só um medo. Se a gente parar para pensar, será se eu agir diferente, isso realmente vai acontecer? A pessoa realmente vai me abandonar? Será que se eu agir diferente, eu não vou estar preservando a minha energia e conseguindo focar em coisas que eu sempre sonhei e deixei lá atrás? Eu gosto muito de falar também de resgate dos nossos sonhos, dos nossos verdadeiros desejos. Eu me deparo com muitas mulheres que têm um sonho de repente, terem uma carreira ou até
voltar a dançar coisas mais simples, sabe? Voltar a dançar, mas acha que a época delas já passou. E não, a vida é agora, né? Então é realmente tirar, sair desse lugar de mãe, né, do companheiro e trazer essa energia para si, para aquilo que você realmente tem vontade, porque você está aqui para isso, para se realizar também. Perfeito. Essa questão do resgate do sonho é muito legal de trazer, porque no projeto Mulher de Sucesso, como a gente trabalha a mulher se tornando um sucesso, a gente começa a reconstruir, né, quem vai ser essa mulher de sucesso. E é assim, ó, basicamente unânime. Todas as mulheres, elas desistiram dos sonhos e não sabem mais o que vão fazer do futuro. O que elas esperam de um futuro? Elas estão sobrevivendo dia após dia, assumindo as suas funções, mas para ela não consegue se entregar nada, ela não consegue desejar nada. Então, aos poucos, ela foi se deixando de lado, foi abrindo mão de um sonho, de um cuidado com ela, de uma vontade. Por fim, ela não é prioridade para nada e vive em função da cuidadora, às vezes dos filhos que realmente precisam, mas às vezes desse marido que acaba se tornando disfuncional. Ele não funciona ali dentro do relacionamento. Então, esse medo que a Simone trouxe, de fato, porque foi tanto tempo repetindo uma mesma atitude que quando você quer mudar, você fica com medo, porque você não sabe das consequências. Por mais que seja ruim o que você está vivenciando ali, você já sabe com o que você está lidando, o que vai acontecer, o que você vai sentir. Então você acaba sabotando por conta do conhecido. A Irene trouxe algo que eu achei muito interessante. Olha só. Minha mãe era guerreirona. Ai, subiu aqui. Minha mãe era guerreirona e eu só fui mudar depois de me tornar mãe. O padrão das guerreiras é passado, né? A armadura é passada de herança de mulher para mulher. E é muito curioso porque eu também só me entendi como filha depois que eu virei mãe e comecei a me entender como mãe. Então, a nossa maternidade, eu costumo dizer que ela esfrega na nossa cara muitas coisas. E às vezes a gente começa a entender que a gente está numa função de uma eterna mãe. Mãe dos pais, mãe dos filhos, mãe dos companheiros, mãe dos amigos, a gente está cuidando de todo mundo e a gente não se cuida. É exatamente isso. E vira um ciclo, né? Um ciclo repetitivo. A gente não olha para a gente, só olha para o outro. Não sobra. Até eu gosto muito de falar que a nossa energia ela é escassa, né? Pensar que a gente tem todo dia ali como se fosse uma bateria, igual o celular. A gente tem uma bateria ali do dia a dia. E se a gente começa a gastar com todo mundo, o que que sobra para a gente? Né? Por isso que essa é importante a gente se voltar para nós mesmas, né? A se cuidar verdadeiramente, para que a gente possa ter um relacionamento mais fluido. Porque no fim todo mundo quer ter um relacionamento bacana. Como a Adri trouxe, é uma responsabilidade dos dois. Para isso vocês precisam estar bem alinhados e sair desse lugar de medo, né? De falar, poxa, está me sobrecarregando. Eu sei que até hoje eu fui dessa forma, mas vamos pensar diferente. Isso não está me fazendo bem. Aí eu vou até, se você me permitir, Adri, trazer a minha história pessoal mesmo. Eu tive Nossa, um relacionamento aí longo aí de 7 anos e ele terminou justamente nesse ponto, porque eu não aguentava mais. Mas na época, antes de passar por toda essa transformação de autoconhecimento, por isso que é importante, mulheres, invistam em você, por favor. Antes de passar por essa transformação, eu estava nesse lugar, que eu achava que eu precisava fazer tudo, e o meu companheiro tinha algumas atitudes inconsequentes, vamos assim dizer, e eu achava que eu precisava assumir tudo aquilo. Olha que loucura! Com todo o amor que eu tenho pela minha história, mas era uma loucura. Porque ele que. Eu vou dar um exemplo, tá? A situação era que nós resolvemos entrar para o ramo de eventos, ideia dele. E eu achei que eu precisava entrar junto. Afinal de contas, eu sou a mulher dele, eu preciso apoiar esse homem em tudo. A forma de pensar, né? De antigamente. Lá fomos nós, né? Inexperientes. Tivemos uma festa lá, bodas de prata, para fazer esse evento. Chegando lá, enfim, a nossa função eram duas, né? Era de oferecer a pizza e eu não me recordo exatamente o que. Só sei que chegou lá, ele saiu fechando tudo e mais um pouco. Fechamos a pizza, fechamos
o DJ, ele também era o DJ, fechamos as mesas, a gente nem tinha contato de lugar que aluga mesas, cadeiras. Olha a loucura! Enfim, fechamos muitos itens da festa. Ou seja, a festa ficou toda por nossa conta da empresa de duas pessoas, porque eu achava que eu precisava apoiar esse homem de qualquer jeito. Mas ali foi uma grande virada de chave. Às vezes a gente também pegar esse lugar que a gente fala, meu Deus, que sofrimento, mas olhar, meu Deus, que aprendizado. Né? Que realmente para mim foi um grande aprendizado de falar assim, meu, isso não é para mim. Não preciso assumir as coisas desse homem. Esse homem não é meu filho. Mas foi muito curioso de realmente eu falar que não, esse lugar não é para mim, e começar toda uma transformação de realmente eu sou parceira, eu não preciso carregar tudo nas costas. Eu sou parceira, eu posso dizer para esse homem que eu tenho limites, que não dá. Se ele assumiu esse compromisso, ele vai ter que arcar com isso, não eu. E por aí vai, entre outras várias lições que eu posso tirar dessa história. Mas eu estou trazendo justamente para você parar para pensar e ver se. Será que às vezes você não se encaixa nesse lugar, sabe? Se imponha limites, sabe? Seja sincera com seus sentimentos. Se de repente está pesado para você, dê um basta. Só querendo compartilhar mesmo. Acho que eu falei um pouco. A tua história, ela traduz muito o que a gente está falando aqui. E quando você começou a contar a tua história, eu falei, gente, olha o poder do limite. E no finalzinho você trouxe a questão do limite. É muito importante a gente saber colocar limite. E quando você não sabe se posicionar o que é de fato limite, você acaba assumindo responsabilidades do outro. E o pior, a consequência de uma falta de responsabilidade do outro. Como muitas das minhas clientes também são mães, eu sempre começo a instigar essa questão. Eu falo, gente, você precisa ensinar limite para os seus filhos. Seus filhos não sabem o que é isso. É você que ensina esse limite. Só que as pessoas acabam esquecendo que a gente também precisa colocar limite nos adultos. Caso contrário, a gente assume consequências que não são nossas, pesos que não são nossos. E quando a gente coloca limite, a gente também dá a oportunidade do outro de aprender algo que ele não, talvez não tenha aprendido. Então, de novo, aquele medo, né, que a Simone trouxe. Muitas mulheres têm medo de se posicionar, têm medo de sair desse papel de cuidadora, porque acham que vão ficar sozinhas, vão ser abandonadas no casamento. Porque eu acredito que o amor é sempre doação, você sempre se entrega, você se submete àquilo. Mas, na verdade, o amor, quando ele está ali conciliado com a ordem, com o limite, ele vira um amor mais saudável. Então, você aprende a colocar um limite para se respeitar, e nessa sua atitude, você acaba ensinando a outra pessoa um limite também, até onde ele pode ir. E talvez ele só precisasse desse aprendizado, porque talvez ele não tenha tido isso na experiência dele também. Com Claro, certeza. casos e casos. Tem gente que não sabe lidar com o limite mesmo e vai querer abusar. É casos e casos. O que eu estou trazendo aqui é a importância de saber se colocar no seu lugar e colocar esse posicionamento. Porque assim como você está aprendendo muitas coisas sobre você agora, o seu companheiro também está aprendendo. Se vocês estão ali em sintonia, quando você tem uma atitude, ele também tem a oportunidade de se ajustar nessa atitude, né? Não adianta você sempre carregar dentro de você tudo, porque você não melhora, ele não melhora, e você fica carregando um peso o resto da vida que talvez poderia ter sido resolvido com uma mudança de atitude sua. Como é que você enxerga isso, Simone? Concordo plenamente. É sempre, né, colocar que a responsabilidade é dos dois, né? Hoje eu vivo um relacionamento e outro dia nós até conversamos um pouco sobre isso. E ele chegou a falar, ele falou assim, quem molda o homem é a mulher. Eu falei, e a mulher? Quem molda ela? Né? É sempre, a responsabilidade é dos dois. É como a Adri trouxe, né? Os dois estão aprendendo. Então é mudar as mãos e falar, puxa, isso aqui, sabe, está muito presente em primeiro lugar, né? Tá na presença, no seu relacionamento. E, sabe, se algo está incomodando, conversa. É importante os dois terem essa parceria. Porque muitas vezes, por conta desse lugar de medo, às vezes a gente deixa de falar o que realmente a gente quer, com o receio do que o outro vai pensar, ou porque o outro vai nos rejeitar, ou porque os outros não vão nos abandonar.
mas que seja, mas assuma esse risco, mas não guarde para si algo que não está te fazendo bem. É importante ter essa parceria, até porque ali vai ser a prova de se aquela pessoa realmente merece estar do seu lado e você do lado dela ou não. Né? Eu gosto de trazer muito isso porque eu acho que isso é muito importante. É muito ruim você estar do lado de alguém que você não pode ser você mesmo, que você precisa colocar máscaras, ou que tem ali um conflito de falta de diálogo. É importante que os dois tenham uma parceria. Concordo totalmente com o que a Adri trouxe. E perfeito esse teu complemento. Eu estava até pensando, eu falo muito sobre isso aqui nas lives, mas casa muito com o que tu trouxe, sabe? Eu tenho muitas clientes que vêm, a primeira coisa que elas começam a fazer é reclamar do marido, né? Porque meu marido isso, meu marido é aquele outro, ele não me respeita, ele não me valoriza, eu preciso cobrar a atenção dele. Já teve traição, mas assim, eu já perdoei. E aí eu começo a questionar essa mulher, porque é importante vocês terem consciência das suas próprias escolhas, não só ficar reclamando das consequências. Então, a ideia é trazer essa consciência. Então, eu pergunto para ela, tá, você já foi traída, você não se sente valorizada, não se sente respeitada, precisa cobrar atenção. Por que é que você ainda quer, então, continuar no relacionamento com esse homem? Elas sempre respondem, Adriele, eu amo este homem. Deu, tá bom. Você ama um homem que te traiu, que te desrespeita, que não te valoriza, que você precisa cobrar atenção. Se você ama este homem, por que que esse homem mudaria? Você ama ele exatamente como ele é. Agora, se você ama uma pessoa que te trata assim, quem é que tem que mudar? Aquele homem que está só se beneficiando com a sua escolha ou você que decidiu, que aceita, que reforça essa opção todos os dias de estar com uma pessoa, de amar uma pessoa que te trata assim. Então, assumir as responsabilidades das próprias escolhas muda muita coisa também. Aí, nesse caso, opa, peraí, de fato, eu estou me rebaixando ao ponto de eu amar uma pessoa que me trata assim. Será que continuar chamando a atenção dele resolve? Ou eu olhar para mim e entender o porquê que eu amo alguém que me trata assim? Com quem que eu aprendi que isso é amor, que isso é relacionamento? Faz todo sentido, Adri. É importante a gente ser sincero com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente está ali no sofrimento, né? Um sofrimento que a gente não quer assumir e acha que está tudo bem. Ou acha que isso é amor, né? Que amar é sofrer. Tem até muitas músicas que falam isso, né? Que amar é sofrer. Será, gente? Eu não quero, não. Tô passando. Eu não quero sofrer, não. Verdade, Eu verdade. ser sincero do que realmente quer, né? Do que a pessoa realmente quer, né? Ter clareza. Nossa, isso que você trouxe, assim, eu achei sensacional. Já romantizaram e normalizaram o amor como sinônimo de sofrimento. Nossa, assim, fantástico essa tua colocação. Perfeito, perfeito. E dá Ibope, né? As músicas vendem. É até engraçado, você me fez lembrar de uma amiga. Ela é muito fã de uma banda e ela tatuou até no local do corpo uma frase da banda que fala dor desse amor. E ela sente dor naquele local. E ela foi fazer acupuntura e o cara chegou a falar, ele falou assim, mas como você não quer sentir dor, sendo que aqui está escrito a dor desse amor? E olha que curioso, ali era um ponto, né, de acupuntura e ela sente dor naquele local. Então, até que ponto a gente não aceita essa história de que realmente amar é dor, amar é sofrer? Vamos sair desse lugar, gente, pelo amor de Deus. Pelo menos eu não quero. Se vocês estiverem nesse grupo aí, bora mudar de mentalidade. Boa Sim, tarde, Moniquita. boa tarde. Isso me lembrou, eu vou até, ó, foi uma aula que eu dei, eu vou até abrir uma palhinha dessa aula para vocês. Na quarta-feira, eu dei uma aula secreta chamada Código Secreto da Mulher de Sucesso. E ali eu comecei a destrinchar os códigos internos, porque o sucesso não é o lugar que você chega, não é o que você conquista, é a mulher que você se torna. Então, internamente, você precisa começar a desbloquear algumas questões. E uma dessas questões que eu estava explicando era justamente a insatisfação. Quando você é aquela menina boazinha que aceita tudo, que tolera tudo, que suporta tudo, que concorda com tudo, você não sai de um lugar ruim, porque você aceita
que é o que a Simone estava trazendo aqui agora, né? A negação daquele sofrimento, você se acomoda. Você só muda alguma coisa quando você fica, de fato, insatisfeita com aquilo. É quando você fala, chega, não suporto mais isso. E aí você sai. Então, se você é a pessoa que está sempre aceitando tudo, sempre tolerando tudo, você não vai mudar. Porque você só vai mudar quando você realmente falar, eu não aceito mais isso. Só que daí aqui você perde um lugar, talvez, da menininha boazinha, da filhinha perfeita e aquele papel de cuidadora do marido. Quando você fala, chega, não quero mais esse papel de mãe do meu marido, você está disposta a abrir mão daquilo que você recebe em troca por assumir as responsabilidades dele? Então, assim, ó, se você está insatisfeita com alguma coisa, que bom. Estar insatisfeito com algo é o primeiro passo que você vai dar para você mudar alguma coisa na sua vida. Faz sentido, Simone? Total, são alertas, né? Até a Adri também trabalha com psicossomático, né? Com as questões do corpo, de doença. E isso pode vir de uma insatisfação, que é melhor ainda, já percebeu, vamos trabalhar na solução. O que dá para trabalhar aqui nessa minha insatisfação? Mas às vezes a gente reprime tanto isso pode se tornar uma doença. O seu corpo também querendo mostrar, falar assim, opa, isso aqui, ó, essa tireoide aqui, é coisa que você precisa falar. Olha, tal coisa é mágoa que você está guardando. Então, tudo está vindo para o nosso bem, né? Para mostrar que algo a gente precisa mudar, se posicionar diferente, mudar essa questão de ser a boazinha, como a Adri comentou, ou outros padrões que às vezes a gente carrega, né? A boazinha demais, ou a explosiva demais. Enfim, achar um ponto de equilíbrio, né? Como ela trouxe também o exemplo da mulher que foi traída e precisa de atenção da pessoa, mas está cobrando. Será se realmente ela está satisfeita e ama essa pessoa do jeito que ele é? Ou ela está com medo de sair desse lugar e se sentir sozinha, abandonada? Então, o tempo todo a gente se sincera com a gente para não somatizar isso no corpo, né? Perfeito. Nossa, perfeita esta colocação, Simone, porque eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente tolera se torna nossa realidade. Então, trazendo esse ponto do adoecimento, que a Simone, nossa, assim, a perfeita colocação, eu tenho casos de cliente que tem problemas na tireoide e eu comecei a trabalhar com ela algumas coisas. Eu falei, olha, dá uma olhada, porque tem coisas que você e as mulheres da sua família guardaram tanto, mas vocês queriam colocar para fora que tá adoecendo o seu corpo. Na hora ela começou a chorar e ela começou a me listar as coisas. E agora eu estou trabalhando num caso de câncer e eu comecei a falar, perceba a questão de limite. Aonde é que está o limite? Ela começou a me trazer casos que, de fato, é uma pessoa que não sabe colocar limite e é uma família que veio muito desregrada na questão do limite. Então, assim, o seu emocional, tudo que você vai tolerando, ele vai se tornar a sua realidade. E geralmente as pessoas têm dificuldade de aceitarem o seu lado emocional. Só começam a prestar atenção, só acreditam que é real quando está no corpo físico. Mas o corpo físico, ele só está denunciando algo que já existia e você não prestou atenção. Então, para a gente encerrar, porque eu sei que a Simone ela tem um compromisso daqui a pouco. Se me deixar, eu fico a tarde inteira falando, vocês sabem. Eu pensei numa coisa, eu falei, assim, tá demora, mas tá tão gostoso. A gente tem que fazer essa conversa de novo, porque assim, ó, você abriu ganchos para tantos assuntos interessantes que eu vou adorar fazer essa conversa contigo de novo. Como de praxe, Simone, todo final da minha live eu abro para algumas perguntas, caso as pessoas tenham algumas dúvidas a respeito do tema. E eu também passo um exercício que vai ajudar elas no tema. Então, da minha parte, eu gostaria de passar o seguinte: preste atenção no seu dia a dia e veja quais são as responsabilidades que você está assumindo e se pergunte se realmente é sua aquela responsabilidade. No projeto Mulher de Sucesso, eu tenho uma sessão onde eu trabalho só com as rodas das funções. Eu não tenho como ensinar para vocês fazerem isso sozinhos, porque requer um conhecimento técnico. Mas façam isso de uma maneira um pouco mais simples para vocês terem um pouco mais de clareza. Então, percebam assim, ó, o que do seu dia a dia gasta a sua energia?
começa a listar no que é que você gasta a sua energia. E depois começa a colocar do lado o quanto gasta de energia. De 0 a 10, o quanto o marido gasta a sua energia, o seu trabalho, os filhos, sei lá, cuidados com a casa. Perceba aonde está a sua energia. Porque aquilo que está te sobrecarregando é o que está tirando a oportunidade de você cuidar de si também. E aí talvez você perceba que você está assumindo uma responsabilidade no seu relacionamento que você não precisava assumir. E como a Simone falou mais cedo, gente, invistam em vocês. Se vocês não investirem em vocês, dinheiro, tempo, cuidado, atenção, vocês não vão sair do lugar. Aí agora eu quero pedir para a Simone, gentileza, passar algum exercício, alguma coisa para as mulheres que estão nos acompanhando que vão ajudar elas nesse momento. O Adri, até complementar, né, do que você trouxe, que é a questão da presença, da clareza, e eu gosto muito de trabalhar com emoções reprimidas. Gente, não guardem, pelo amor de Cristinho, essas emoções. Se de repente você falar, eu ainda não sei me colocar, eu tenho receio de explodir na hora de falar, então coloque num papel, sabe? Escreva tudo aquilo que você tem vontade, sem julgamento, por favor, porque a nossa consciência é o que comanda tudo. Então coloca, xinga se for necessário xingar, escreva, coloca tudo para fora e depois sentiu que colocou tudo para fora, se você não tiver como, enfim, ter o diálogo com a pessoa, se tiver melhor ainda, claro, mas depois que você sentiu que colocou tudo para fora, queima, sabe, como um ritual de foi falar assim, olha, não tem como queimar, moro em apartamento, não tem como, sabe? Rasga todo o papel, eu gosto até de rituais, sabe? Coloca uma música, né? Coloca uma música, vai lá, joga na privada e dá descarga e coloca isso para fora, mas não guardem, por favor, porque senão isso vira uma somatização aí e a gente não merece isso, a gente merece leveza, prosperidade e coisas boas. E posso aproveitar para fazer um convite, Adri? Ou é para depois? É você que manda. Pode? Então, eu quero também aproveitar falando dessa questão de liberar emoções, né? Também a gente pode liberar isso através do corpo. E amanhã eu vou fazer uma masterclass online, gratuita. Só mandar mensagem aí para mim, que eu coloco no grupo, para a gente movimentar o nosso quadril, que é a base aqui da nossa confiança, justamente para liberar emoções reprimidas. Não guardem nada, gente. Ninguém merece. A gente só merece beleza. Que horas vai É ser a amanhã às masterclass? 10. Desculpa, Adri. Só queria reforçar que é às 10. Amanhã às 10. Amanhã às 10. Perfeito. Eu não sei se foi bem na hora que travou e eu perdi. Então, gente, amanhã às 10. Vocês viram, né? A Simone, ela é perfeita. Então, inclusive, eu vou estar na masterclass dela amanhã. Então, gente, vão. Aproveitando, a Estou em Simone me deu, lapidação. Estou em lapidação, Adri. Mas realmente já avancei algumas casas. a Simone me deu uma ideia. Gente, eu comentei, né, que o projeto Mulher de Sucesso, ele tem uma sessão que é só a roda das funções, para a gente entender aonde aquela mulher está se perdendo. Eu vou liberar gratuita, sem custo, essa sessão para 3 pessoas. Então, saindo aqui da live, vai no meu direct e envia a palavra roda, para eu saber que é sobre a roda das funções. E aí eu reservo essa sessão que faz parte da minha mentoria Projeto Mulher de Sucesso, mas eu vou liberar para quem estava aqui nessa live agora. A Irene falou live de milhões, 2 maravilhosas. Gente, eu não tenho nem palavras para usar para descrever a Irene. Então, a única coisa que eu posso falar são bem maravilhosas. Alguém ficou com alguma dúvida, algum comentário, algum complemento do que eu e a Simone a gente estava conversando aqui? Porque, infelizmente, eu vou ter que liberar a Simone hoje. Mas eu volto, gente. E mandem aí mensagem para a Adri e para mim também, para amanhã, para a minha masterclass, e para a Adri aí, que achei sensacional, gente. É sobre isso, sobre melhorar a nossa vida, nosso dia a dia. Ai, obrigada, Jerusa. Gente, Obrigada. então assim, ó, como não temos perguntas, eu vou encerrar a live. Como sempre, agradecer a presença de vocês. Vocês sabem que para mim é sempre uma alegria ter vocês aqui. E ter a Simone aqui hoje foi uma grande honra para mim também. Então, eu sei que a gente entregou muitas coisas. Eu espero de verdade
que vocês internalizem e apliquem no dia a dia de vocês, como a Simone mesmo falou, a gente merece muito mais do que isso. Então, gente, obrigada. Bom final de semana para vocês. Vou para a Masterclass da Simone amanhã. Simone, obrigada pela participação, foi uma delícia. Estão querendo mais live contigo, então a gente vai ser obrigada a entregar isso. Vamos, adorei. Esse é o tipo de obrigação que a gente merece, de coisa boa. Então, gente, obrigada. Bom final de semana para vocês. Beijo e até a próxima. Ótimo.